Uma olhada aqui nesses exemplos da página 21, que ele está falando quando o b vale zero, a gente vai ter raízes simétricas, seja a parábola cortada pelo meio pelo eixo y, e aí, como a gente já tinha visto na videoaula anterior, esse b igual a zero, ele equivale como se a parábola estivesse interceptando o eixo y exatamente no vértice, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, então como é que eu acho essas raízes simétricas aqui nesse primeiro exemplo, tá? Então eu tenho que f de x é igual a x ao quadrado menos 4. E aí, gente, vamos lembrar como é que a gente acha raízes de uma equação incompleta, né? Nesse caso, quando o b vale zero, eu não preciso fazer a báscara, né? Simplesmente eu vou pegar a função, né, e igualar a zero, a lei de formação, e isolar o x. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 4. Quando nós passamos essa potência aqui como raiz, nós vamos ter mais ou menos a raiz do 4. Que para nós vai ser o quê? Mais ou menos 2. Então, na prática, o que nós vamos ter? Um gráfico da função simétrico pelo eixo y. Ou seja, tá? Eu acabei de achar quais são os valores em que a função intercepta o eixo x. Então, vai ser no menos 2 e no mais 2. E, como eu já tinha falado para vocês aqui, sempre o termo independente é o número aonde a função está interceptando o eixo y. Então, vai ser no menos 4. Aqui não vai ficar muito, né, muito proporcional. Mas, então, vamos dizer que seja aqui, ó. Tá? Então, a nossa parábola vai ter essa cara aqui, ó. Vou tentar desenhar uma parábola simétrica. Tá? Então, o que ele fala que é simétrico? Que as duas raízes têm a mesma distância do eixo y. Vamos ver o segundo exemplo ali. Então, ele está falando f de x igual a menos x ao quadrado menos 3. Mais uma vez, o b igual a zero. E aí, é uma equação incompleta, a gente vai resolver daquele jeito ali, igualando a zero e isolando o x. Então, vai ficar 3. Então, aqui no caso, multiplicando por menos 1 em ambos os lados. Nós vamos ficar com x ao quadrado igual a menos 3. Passando como raiz, nós vamos ter mais ou menos raiz de menos 3. E aí, gente, isso aí não é um valor real, né? Então, é a mesma coisa quando a gente dizia lá, o delta deu negativo. Porque quando o delta dá negativo, nós vamos chegar lá na báscara e nós vamos ter a raiz do delta negativa, né? Então, isso aqui não pertence aos reais, né? Então, não pertence aos reais, não possui raiz real, só nos números complexos. E aí, como é que vai ficar o gráfico? Bom, então, lembrando um pouco do que nós vimos lá, se não tem raiz, gente, fazer um apanhado geral. Se não tem raiz, quer dizer que não intercepta o eixo x, né? Então, a única informação que nós temos aqui é que a parábola intercepta o eixo y no valor menos 3. Então, vai ser aqui menos 3, vamos dizer assim. E como o a é negativo, essa parábola vai ser voltada para baixo. Então, ela vai ser dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, ela é simétrica em relação ao eixo y, não intercepta o eixo x, porque não possui raízes reais, e é voltada para baixo, interceptando o eixo y no valor menos 3, tá? Bom, aqui tem um resuminho, um quadro resumo, que mostra quando A é positivo, parábola para cima, e quando A é negativo, parábola para baixo, quando o delta é positivo, ó. Ele vai interceptar duas vezes, deixa eu pegar aqui uma caneta. Vai interceptar duas vezes o eixo x, tá? E o c vai variar dependendo da função, tá? Mas sempre que o delta for positivo, ele vai interceptar duas vezes o eixo x, vai ter duas raízes reais diferentes. Quando o A for positivo e negativo e o delta igual a zero, essa função, a parábola, vai interceptar o eixo x uma única vez, ou vai ter duas raízes reais e iguais, né? E quando o delta for negativo,
ela não vai interceptar o eixo X. Então, se ela for voltada para cima, ela vai ficar flutuando acima do eixo X. E se ela for voltada para baixo, que nem o exemplo que nós vimos agora, ela vai ficar flutuando na parte de baixo, né? Ela não vai interceptar o eixo X. Bom, e o vértice da parábola, gente? O vértice da parábola, ela sempre vai ser aquele ponto ou mais alto, ou quando a parábola for voltada para baixo, né? No caso, que é o ponto de máximo, ou ela vai ser o ponto mais baixo da parábola, se ela for voltada para cima, que é o nosso ponto de mínimo. Então, nós temos as fórmulas aqui que a gente acha, as coordenadas do vértice, né? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Sempre lembrando que o delta é a mesma fórmula que ela lá da Bhaskara. E, o que mais? O que a gente pode dizer? Que o vértice, no momento que eu passo uma reta pelo vértice, a gente chama essa reta, esse eixo, de eixo de simetria, porque todos os pontos que estão equidistantes aqui do nosso vértice, nosso eixo de simetria, tem a mesma distância do vértice, tá? Então, isso aí é uma das características da nossa parábola. O que a gente fala da imagem? Tá? Eu vou pegar o y do vértice, então a imagem é sempre envolvido com o y. Eu vou pegar o y do vértice e vou olhar. Se a parábola é voltada para cima, a imagem, ou seja, o desenho da parábola vai ser sempre acima do y do vértice. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, quando A é positivo, a imagem sempre vai ser do y do vértice para mais infinito, ou seja, para cima. Quando a parábola for voltada para baixo, que é o segundo caso aqui, o que vai acontecer? Eu sempre vou ter o desenho da parábola, o y do vértice para baixo, né? Então, por isso que ele está mostrando assim, ó, que vem do menos infinito e para no y do vértice. Porque eu sempre vou ter que olhar pelo lado crescente, né, gente? Então, ele vai sempre, no y, né? Sempre vai ser de baixo para cima. Então, se o A for positivo, começa no y do vértice e vai para mais infinito. Se for A negativo, o que vai acontecer? Vem do menos infinito e para no y do vértice, tá? Mas agora nós vamos ver uns exemplos sobre isso.